De um cargueiro que bateu em uma casa a um barco de turismo que bateu em um pier, aqui estão 10 acidentes de barco que foram filmados. Imagine que você está sentado em silêncio em sua varanda em uma casa perto da água, quando de repente você vê um barco se aproximando. Que pesadelo! Mas não se preocupe, estes tipos de acidentes quase nunca acontecem. Entretanto, nos perguntamos o que poderia ter acontecido com o capitão do cargueiro que destruiu uma vila construída nas margens do Bósforo em Istambul. Isto aconteceu em 2018. O Vita Spirit, um cargueiro maltês de 225 metros de comprimento, havia deixado o Egito e tinha como destino a Ucrânia. Estava atravessando o estreito quando de repente se desviou do curso e se deparou com esta vila histórica que remonta ao século XIX. As imagens são dignas de uma cena de cinema. Neste vídeo, podemos ver como o navio se dirige diretamente para o edifício e depois bate de frente contra ele, para o olhar indefeso das pessoas que assistem à cena. O acidente foi provavelmente causado por um problema técnico, provavelmente um leme emperrado, o que impossibilitou o controle do navio. Como resultado, a casa de madeira, que remonta aos tempos do otomano, foi muito danificada e o tráfego marítimo foi interrompido. Mas, felizmente, não houve vítimas após este acidente louco. Todos nós já ouvimos falar de naufrágios, navios afundados e outros acidentes do gênero. Mas você sabia que às vezes os navios podem ser afundados voluntariamente pelo homem? Há alguns meses, o vídeo do afundamento de um grande navio, o Stellar Banner, foi amplamente visto na internet. O navio, um Very Large Ore Carrier, VLOC, foi afundado na costa do Brasil. Por que afundou? Bem, o navio tinha encalhado em fevereiro e sua condição não era boa depois de ter sido reflutuado. O Stellar Banner tinha sido fretado para transportar minério de ferro do Brasil para a China. Entretanto, após deixar um terminal marítimo com mais de 270 mil toneladas de minério de ferro a bordo, o navio sofreu danos no casco, foi furado em locais e corria o risco de derramar todo o seu óleo combustível. Como resultado, o VLOC acabou encalhando voluntariamente a 100 km da costa para evitar o afundamento. A carga de ferro poderia ter ido parar no fundo do mar, mas felizmente 145 mil toneladas poderiam ser salvas graças aos rebocadores. E, claro, todos os membros da tripulação poderiam ser evacuados. Quanto ao Stellar Banner, bem, não havia outra escolha senão afundá-la, pois sua estrutura havia sido classificada como média geral. Portanto, o evento ocorreu mais de 3 meses após o encalhe do navio, a 150 km da costa brasileira. O vídeo deste deslocamento é realmente impressionante. Bem, não é todos os dias que um navio afunda voluntariamente. Está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Enquanto o Stellar Banner pode ter encalhado intencionalmente na costa do Brasil para evitar que afundasse, o Mall Comfort, um navio porta-container de 316 metros, não teve tanta sorte. Então, o que aconteceu? Em 17 de junho de 2013, este navio, carregando mais de 4.300 contêineres e indo de Singapura para a Arábia Saudita, quebrou em dois no meio do Oceano Índico quando estava a 370 km da costa do Iêmen. O acidente ocorreu depois que uma fenda apareceu no casco, provavelmente devido a ondas, fazendo com que todos os 26 membros da tripulação abandonassem o navio. Uma longa, mas lenta viagem começaria então para as duas partes do navio, que estavam à deriva suavemente no oceano, com seus contêineres e óleo combustível. 10 dias depois, a parte da polpa afundou, liberando muitos contêineres no Oceano Índico. Hoje, os restos desta seção da polpa são encontrados a uma profundidade de 4.000 metros. Quanto à seção de arco, bem, ela sofreu o mesmo destino, apesar das tentativas de rebocá-la. Depois de pegar fogo, esta parte finalmente afundou após várias semanas, a uma profundidade de 3.000 metros. É claro que, como você sabe, tal catástrofe não é isenta de consequências para o meio ambiente. Assim, você pode imaginar a extensão dos danos causados por este acidente. Com os contêineres flutuando na superfície da água, os navios que navegavam no oceano corriam grande risco. Em resumo, o acidente da Mall Comfort é um dos piores naufrágios da história marítima. Isso sugere que os navios devem ser verificados e mantidos regularmente para evitar tais desastres. Na verdade, após este acidente, as seções centrais do casco dos 6 navios irmãos do Mall Comfort foram rapidamente reforçadas. As Ilhas Galápagos. Com sua areia branca e suas águas turquesa, o arquipélago tem algo para fazer sonhar os amantes do mar. Mas você sabia que este arquipélago paradisíaco, localizado no Oceano Pacífico ao largo da linha do Equador, evitou por pouco uma verdadeira catástrofe ambiental quando o navio carregando 2.300 litros de diesel afundou em um porto? Isto aconteceu em dezembro de 2018.
2019, na ilha de San Cristóbal. Enquanto o container estava sendo carregado, um guindaste caiu sobre a barcaça. A barcaça virou e afundou com 600 galões de combustível diesel a bordo. Como resultado, 2.300 litros de diesel derramados no mar, formando uma mancha que as autoridades equatorianas se apressaram a controlar para minimizar os riscos ambientais. Autoridades e ONGs arregaçaram suas mangas para colocar barreiras de contenção e tecidos absorventes, para recuperar todo este óleo e salvar este arquipélago com seu frágil ecossistema. As Galápagos poderiam ter sido ameaçadas por um derramamento de petróleo, mas felizmente, o acidente é agora uma memória distante. Para muitos de nós, o ano 2020 tem sido sinônimo de uma crise de saúde sem precedentes. E como? Sem mais viagens, sem mais férias dos sonhos, sem mais cruzeiros. A pandemia Covid-19 terá levado tudo, inclusive o setor marítimo. Você sabia que por causa deste vírus, muitos cruzadores que foram proibidos de navegar se viram desempregados, não encontrando nada nem ninguém para levar a bordo? E o que aconteceu com eles? Bem, vejam só isto. Isto aconteceu em Aliaga, Turquia. Muitos navios estão sendo levados para o que será seu lugar de descanso final. Neste cais, conhecido como cemitério de navios, muitos trabalhadores estão engajados na reciclagem destes navios, desmantelando-os para a venda de sucata, aço e outros materiais considerados úteis. Embora 2020 tenha sido um período sombrio para a indústria de cruzeiros, a pandemia da Covid-19 tem sido o ano de bandeira para a indústria de reciclagem. Um mal por um bem, como dizem. Quem disse que os acidentes só acontecem nas estradas ou no céu? Bem, até mesmo os navios podem ser responsáveis por acidentes bobos às vezes. Como foi o caso deste navio porta-containers que afundou em um terminal de containers no porto de Busan, na Coreia do Sul. A ponte de Milão tinha acabado de chegar ao porto, depois de uma longa viagem marítima vinda da China. Esta chegada poderia ter corrido bem se o navio não tivesse colidido com um grande guindaste de pórtico no terminal portuário ao atracar. Mas o que aconteceu então? Bem, parece que um problema técnico estava por trás deste acidente. O rebocador, que estava na polpa, não teria sido capaz de retardar o navio, cuja polpa bateu no pórtico, que desabou no navio. Outros danos menores teriam sido observados em 2 outros pórticos e em outro navio porta-containers. Mas me fala, o que podemos esperar quando um navio com mais de 360 metros de comprimento, incapaz de desacelerar, aniquila uma seção inteira do terminal? Felizmente, não houve vítimas neste acidente, exceto um homem ligeiramente ferido que trabalhava como operador de guindaste de pórtico. O que acontece quando 2 navios colidem? Um desastre, você diria. Deixe-me lhe contar uma história que aconteceu em 2010 no Oceano Sul, ao largo da costa da Austrália. Houve um incidente entre 3 baleeiros japoneses e uma ONG chamada Sea Shepherd. Esta ONG faz campanhas para a proteção dos ecossistemas e a defesa dos animais marinhos, e nesse mesmo dia eles estavam na Antártida com uma missão muito especial: impedir a caça à baleia pelos japoneses. Para realizar esta missão, a ONG tinha à sua disposição 3 barcos, entre eles o Eddie Gill, um trimarã que acabara de comprar, exceto que ninguém sabia que este barco iria viver suas últimas horas no mar naquele dia. O que aconteceu? Ela colidiu com um dos barcos japoneses, o Shonao Maru 2. Presumivelmente, os 2 capitães não conseguiram evitar a colisão e, como resultado deste acidente, o Eddie Gill foi dividido em 2 pelo impacto e uma metade acabou afundando. Felizmente, os tripulantes foram resgatados. Esta história poderia ter terminado assim, mas não terminou, porque, segundo a ONG, este acidente foi causado de propósito. O navio japonês teria acelerado e navegado diretamente para o Eddie Gill, que, infelizmente, não estava à altura do navio imponente. Este caso causou uma grande agitação. As autoridades japonesas, que afirmam que a caça-baleia é uma pesca científica, e os ativistas de ONGs têm se culpado repetidamente sobre esta colisão. Infelizmente, a investigação realizada após este infeliz acidente não pôde revelar quem foi o responsável. Ter um confronto com alguém não é nada agradável. Mas o que você pode dizer quando 2 partes se opõem constantemente no alto mar? Em fevereiro de 2013, 3 anos após a colisão altamente divulgada entre o Eddie Gill e o Shonan Maru 2, ocorreu um novo acidente entre os ativistas ambientais japoneses e o Sea Shepherd. Um navio fábrica japonês, o Nisshin Maru, colidiu deliberadamente com os navios da ONG que estavam lá para impedir a caça-baleia. Durante esse ataque julgado violento pela ONG, um de seus navios, o Bob Barker, foi atingido várias vezes pelo navio japonês, o que causou muitos danos, a destruição de mastros e radares, uma queda de energia e, ainda por cima,
O pobre navio foi até ensanduichado entre o navio japonês e um petroleiro sul-coreano. Este último estava reabastecendo a Nisshin Maru e teve que perder um barco salva-vidas durante este espetacular confronto. Felizmente, nenhum membro da tripulação foi ferido. É claro que as histórias dos baleeiros e os ativistas dos direitos dos animais marinhos ainda não terminaram. Você já viu dois navios colidirem no porto? Isso surpreende, não é mesmo? Claro, é um acidente que raramente acontece. Um acidente raro, sim, mas não impossível. Não faz muito tempo, em 2018, dois navios porta-contêineres colidiram no porto de Karachi, no Paquistão. Um deles estava tentando recuperar sua ancoragem quando colidiu com o segundo navio, já ao lado do cais, causando a queda de muitos contêineres na água. Alguns estavam até mesmo completamente abertos. É claro que todos esses contêineres tiveram que ser arrumados urgentemente em vez de deixados a flutuar, o que não foi fácil. Esta operação especial de estiva bloqueou até mesmo o tráfego no porto e nas instalações portuárias por várias horas. Uau! Você sempre sonhou em fazer um cruzeiro a bordo de um magnífico transatlântico? Sem dúvida, é uma das mais belas aventuras que você pode viver, pelo menos uma vez em sua vida. Mas tem que ser um final feliz e não deve haver incidentes ou pânico a bordo, como o que aconteceu em 2019 na ópera do MSC. Este navio de cruzeiro, que navegava ao longo do canal Giudecca em Veneza, Itália, teve uma aventura memorável para seus passageiros e para os da Condessa do Rio, outro navio de turismo. O que aconteceu? Bem, enquanto tentava atracar, este gigantesco navio não só atingiu o cais, mas também o segundo barco. Foi um movimento falso ou a falta de jeito do capitão? Nenhum nem outro. O barco sofreu uma falha no motor que o impediu de desacelerar, por isso estava fora de controle. Nem mesmo os rebocadores, destinados a acompanhá-lo até a doca, foram capazes de detê-lo depois que os cabos se romperam. O ambiente de pânico era palpável, porém, além de 4 ferimentos menores, não houve vítimas. Mais medo do que dano. E estes foram os 10 espetaculares acidentes de navegação. Quais foram os que mais o impressionaram? Deixe-nos suas respostas nos comentários.